Olá, aqui é o professor Alexinaldo e no nosso curso de Termologia vamos entrar agora na parte de diagramas de fase. No nosso material didático é a aula 10 do livro 3 da parte de Física 1. Então vamos iniciar. Primeiro, temos que relembrar os estados físicos da matéria. E nesse momento aqui nós não vamos falar de plasma, vamos falar apenas do estado sólido, líquido e gasoso. Então veja, no estado sólido as partículas estão muito próximas e isso dá ao material um formato independente de algum recipiente, ele tem forma própria. Bom, no estado líquido as partículas possuem um maior distanciamento e possuem liberdade de translação. Essa liberdade de translação dá às partículas energia cinética. O líquido ele tem a característica de ser incompressível. Bom, já no gás, as partículas estão muito mais afastadas, enquanto que no líquido o material adquire o formato do recipiente. O gás, ele por estar no maior grau de agitação térmica, ele pode ser comprimido, ele é compressível, e ele também vai adquirir a forma do recipiente na qual ele estiver aprisionado, ocupando todo o espaço que o recipiente fornece, enquanto que no líquido apenas parte desse espaço pode estar sendo ocupada. Ok? Bom, então nós temos aí as transformações, as mudanças de fase. Então nós podemos ter do estado sólido para o líquido, a passagem se dá através de um processo denominado fusão. Isso se dá aquecendo o sólido. E aí nós teremos, por exemplo, o derretimento do gelo. Ele sai, então, do estado sólido para o estado líquido. Estando no estado líquido, as partículas estão mais afastadas, as partículas têm um certo grau de liberdade de movimentação, de translação, possuem energia cinética. Bom, aquecendo ainda mais esse líquido, as partículas vão poder ganhar ainda mais energia, o grau de agitação ficará bem maior e o material vai sair do estado líquido para o estado gasoso, através desse processo de vaporização. Bom, na contramão nós temos agora o resfriamento. Então, esfriando um gás, ele pode entrar em um estado líquido através do processo de condensação ou liquefação. E esfriando ainda mais essa massa de material, você agora pode partir do estado líquido para o sólido através desse processo chamado de solidificação. Pode ocorrer a mudança do sólido diretamente para o gasoso ou vice-versa, sem passar pelo líquido, através de um processo chamado de sublimação. A sublimação ela acontece, por exemplo, do sólido para o gasoso, quando você tem amostras de gelo seco abertas na atmosfera, que na verdade é o estado sólido do gás carbônico. Ou então, quando você tem aquelas pastilhas de naftalina que são colocadas no armário e observe que com o passar do tempo elas vão reduzindo de tamanho. Elas estão passando do sólido diretamente para o gasoso, então naftalina. A sublimação, no sentido oposto, também chamado de ressublimação ou deposição, se dá quando o material no estado gasoso se transforma logo em estado sólido. Nós percebemos isso, por exemplo, em geadas, quando a água que está em formato de vapor na atmosfera, ela se transforma em gelo ao encostar nas superfícies sólidas. Ok? Então, nós podemos ter a sublimação positiva, a sublimação negativa ou ressublimação. Fusão. Quais são as leis da fusão? A temperatura de fusão muda com a pressão atmosférica. Na fusão, a maioria das substâncias aumenta de volume. Lógico, né? Porque está acontecendo uma passagem do sólido para o líquido, onde as partículas aumentam a sua distância.
a distância média, né, o livre caminho médio entre as partículas aumenta. Então, ocorre normalmente um aumento de volume, devido também a um aumento de agitação, do grau de agitação das partículas que compõem o corpo, né? Poucas substâncias, devido à sua constituição molecular, sofrem contração durante a fusão, a exemplo do antimônio, bismuto e água. Lembrem que a água tem um comportamento anômalo, né? Maior densidade para a pressão de uma atmosfera a 4 graus Celsius. Acima disso, ela aumenta de volume, e abaixo disso, ela também aumenta de volume. Então, num ambiente com pressão constante, durante a fusão, a temperatura do corpo não muda. Então, por exemplo, o gelo. Quando você está na pressão de uma atmosfera, o gelo a 0 graus Celsius, ele começa a derreter, a entrar na fase líquida. Okay? E enquanto coexistir o gelo com aquele líquido que foi decorrente do seu derretimento, a temperatura do sistema permanece a 0 graus Celsius. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma curva típica de fusão para substâncias que aumentam o seu volume quando mudam de fase. Então, veja que nós temos aqui uma determinada temperatura de um corpo que, na pressão de uma passa do estado sólido para o líquido nesse ponto aqui de temperatura e pressão atmosférica. Bom, se você submeter esse corpo a ambientes com maior pressão do que a pressão atmosférica, você vai precisar de um maior valor de temperatura para poder derretê-lo, para que ele possa passar do sólido para o líquido. Isso faz sentido, né? Porque a pressão maior sobre o objeto vai estar ajudando a manter aquela coesão das partículas mais próximas, né? Vai estar ajudando a comprimir as partículas umas contra as outras. Então você vai precisar de mais energia térmica para poder libertar esse material da fase sólida para que ele entre na fase líquida. Tudo bem? Bom, agora a curva típica de fusão para substâncias que diminuem o seu volume na fusão, como por exemplo a água. Nós temos aqui então, por exemplo, no caso da água, nós sabemos que para a pressão de uma atmosfera, o ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Ok? Bom, se você estiver em um ponto muito elevado, muito acima da superfície ali do mar, né, do nível do mar, né, a pressão atmosférica vai cair. E aí você vai precisar de uma temperatura maior do que 0 graus Celsius para derreter o gelo, para que a água saia do estado sólido para o líquido. Né? Por outro lado, se você estiver num local de maior pressão do que a pressão atmosférica, você vai precisar de temperaturas abaixo do zero para poder fazer com que o gelo saia do estado sólido para o estado líquido. Então é um comportamento diferente do da grande maioria dos materiais. Ok? Bom, então nesse experimento chamado de regelo ou experimento de Tyndall, nós temos aí uma situação interessante. Esse bloco de gelo aqui está numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Então vamos supor que ele esteja aqui a menos 5 graus Celsius. Bom, nós temos aqui um fio, e esse fio ele está sendo tensionado por dois pesos. A superfície do fio vai aumentar a pressão sobre a superfície do gelo. Esse aumento de pressão vai fazer com que o gelo derreta debaixo da linha. Então, esse fio ele vai começar a penetrar no gelo lentamente, porque ele vai fazendo água embaixo dele. Só que a água que ele faz logo vira gelo de novo, porque ela vai ser produzida, né? Ela vai ser gerada a 0 graus Celsius e ela vai entrar em contato com os gelos laterais que estão a menos 5 graus Celsius. Então, essa fina camada de água que foi formada
em decorrência da compressão da linha, ela é formada a 0 grau e ao contato com uma massa a menos de 5 graus Celsius, né, ela vai virar gelo de novo. Então é possível fazer com que esse fio atravesse toda a barra de gelo sem cortar ele ao meio. Ele vai voltar a ser reconstituído justamente pelo fenômeno do regelo. A água gerada fruto desta pressão, ela é gerada a 0 grau, mas ela mantém contato com as paredes laterais que estão a menos 5 e aí então volta a virar gelo de novo. É possível então atravessar uma barra de gelo com um fio sem cortá-la em 2 pedaços. Um fenômeno também interessante é o de sobrefusão. Ocorre sobrefusão quando uma substância líquida, mesmo estando a uma temperatura abaixo do seu ponto de solidificação, permanece no estado líquido de modo instável. Qualquer mínima perturbação no sistema pode levar o líquido ao estado sólido. Então, uma perturbação de qualquer ordem, como uma vibração ou, por exemplo, a introdução nesse material de alguma partícula, de algum corpo estranho. Isso pode produzir, então, a mudança drástica do líquido para o sólido muito rapidamente. A água, por exemplo, em um experimento controlado, pode ficar super resfriada a menos 20 graus Celsius sem se solidificar. Bom, é mais fácil reproduzir experimentos de sobrefusão para aquelas substâncias que se solidificam entre 40 e 70 graus Celsius, como é o caso do tiosulfato de sódio. O processo de cristalização ele é muito rápido. Cristalização é esse processo de solidificação. Ele é muito rápido, não dando tempo suficiente para que ocorram as trocas de calor com o meio externo. Por isso, nós podemos dizer que é um fenômeno praticamente adiabático. Adiabático é aquele fenômeno de troca de calor que não exerce troca com o meio externo. Só existe troca de calor com os elementos internos ao sistema, né? Então, para que isso aconteça, para que o processo seja adiabático, ou ele se dá em um ambiente termicamente isolado, que não permita troca de calor com o meio externo, ou ele acontece de uma maneira muito rápida e não dá tempo de haver troca de calor com o meio externo. Então, vejamos esse gráfico aqui interessante, extraído da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fala sobre aqui o comportamento do tiosulfato de sódio. Então aqui nós temos em azul o tiosulfato de sódio em estado sólido. Então veja que ele permanece em estado sólido a menos de 20 graus Celsius, vai para 25, 30, 35, 40, 45. Aqui aproximadamente por volta ali dos 47 graus, mais ou menos. Então, ele começa a entrar em uma situação de mudança de fase. Ele começa a, vamos dizer assim, derreter. Então, se aqui no início nós temos sólido, aqui no final do processo nós vamos ter esse material no estado líquido, e aqui, enquanto ele estiver passando de um estado para o outro, no meio do caminho você vai ter a composição de sólido mais líquido. Tudo isso se dando a uma mesma temperatura, aqui aproximadamente 47 graus. Depois disso, nós temos o material em estado líquido. E ele vai permanecendo em estado líquido até ali cerca de 72,5 mais ou menos, né? Bom, se você começar a abaixar a temperatura, começando a abaixar a temperatura, ele se mantém no estado líquido. Veja que ele se mantém no estado líquido. A partir desse momento, ele já deveria começar a se solidificar de novo, mas aí acontece esse fenômeno, que é o fenômeno da sobrefusão ou superfusão. Veja o que acontece aqui, ó. Ele permanece para temperaturas, então, abaixo dos
47,5, abaixo dos 45 e até mesmo abaixo de 40, ele ainda permanece em estado líquido, só que aqui numa situação instável. Ok? E aí vamos supor que alguma perturbação aconteceu nesse líquido aqui, que está super, vamos dizer assim, resfriado. Não é? Alguém fez uma troca térmica drástica ou alguma vibração foi assim provocada no vasilhame que contém esse material, e aí o que acontece? Ele salta drasticamente para uma situação que era de líquido para uma situação de mudança de fase. E aqui já tem uma mistura, né, do estado sólido mais o líquido. Né? Aqui no início é líquido, ele vai se solidificando e no final resta só o sólido. Okay? E isso daqui, esse salto, se dá de uma maneira rápida. Então, é possível que você já tenha visto isso, né, nos bares acontecer com a cerveja. O garçom ele traz a cerveja, às vezes pegando a cerveja com muito cuidado ali pelo gargalo, e coloca na mesa. O cliente então pega a garrafa pelo meio, e isso vai fazer uma troca térmica entre a mão do cliente e o corpo da garrafa, uma troca térmica que vai provocar uma perturbação. Como aquele líquido já estava num estado de super resfriamento, ele está num estado instável, a cerveja então vai se solidificar, ela vai entrar em mudança de fase. E aí nós dizemos que a cerveja empedrou. Né? Neste momento, você vai ter que trocar de cerveja porque estraga completamente a cerveja ali, né? Não tem, perde o sabor e tal. Então, esse é o estado típico de sobrefusão ou superfusão. Veja que é um estado possível, mas é instável. Solidificação. Quando a pressão ambiental é mantida constante para substâncias puras, as temperaturas de fusão e solidificação coincidem. O que determinará com a substância é o fato, o que acontecerá com a substância, se ela vai se solidificar, né, ou se ela vai derreter, vai virar líquida, é o fato de você estar injetando ou retirando o calor dela. Né? E vaporização. Bom, este processo de vaporização ele pode ocorrer de três maneiras: na forma de ebulição, na forma de evaporação e na forma de calefação. Na ebulição ocorre essa mudança de fase quando a substância está sob condições de pressão e temperatura bem determinados. Por exemplo, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius para a pressão de 1 atmosfera. Agora veja que essa temperatura de ebulição ela vai depender da pressão atmosférica. Nessa figura aqui ao lado, nessa tabela, nós podemos ver que, por exemplo, estando ao nível do mar, no Rio de Janeiro, você vai ter a temperatura padrão de ebulição da água, 100 graus Celsius. Já estando em São Paulo, a 750 metros do nível do mar, a água vai ferver a 97 graus. Estando em La Paz, a 3.636 metros de altitude, você vai ter a água fervendo a 88 graus. E no ponto mais alto do planeta, o pico do Monte Everest, quase 9.000 metros de altura, a água ferve ali por cerca de 70, 71, 72 graus. Ok? Bom, então, leis da ebulição. Cada substância tem, sob certa pressão do ambiente, sua temperatura de ebulição. A temperatura é mantida constante durante o processo. Então, é um processo de mudança de fase. Todo processo de mudança de fase para substâncias puras ocorre com temperatura constante. Então, essa é a curva típica de ebulição. Curva típica da temperatura de ebulição da água com a pressão ambiental. Olha o que acontece então com a água. Nós temos a chamada curva de vaporização, no eixo vertical a pressão, no eixo horizontal a temperatura. Nós vemos que a água, ela, a
100 graus Celsius, ela pode entrar em estado de ebulição se a pressão for de 1 atmosfera. Aqui você tem água saindo do estado líquido para o estado gasoso. Okay? Se você estiver no local da Terra de menor pressão atmosférica, como nós vimos ali o exemplo do pico do Monte Everest, você vai ter uma temperatura de ebulição menor. Nós vimos ali algo em torno de 70 graus Celsius. Okay? Aqui você também vai poder produzir a passagem nesse processo de ebulição do líquido para o gasoso. Evaporação. Processo lento que ocorre na superfície dos líquidos, podendo acontecer em qualquer temperatura. A rapidez da evaporação dependerá da natureza do líquido, da temperatura ambiente, da área da superfície e da pressão ambiental externa. Então veja, vamos supor que você tem dois lagos, um desse tamanho e outro desse tamanho aqui. Bom, vamos supor que ambos os lagos estejam a 25 graus Celsius. Mas o que vai acontecer? A radiação solar vai disparar nessa superfície do lago menor raios ultravioleta. E isso vai fazer com que haja uma energização das partículas de água que estão na superfície. E essa energização vai fazer com que essas partículas ganhem energia cinética suficiente para saírem da superfície. Né? Então esse é um processo natural que ocorre sempre, essa evaporação, inclusive para temperaturas mais baixas. Se você tiver temperaturas maiores do que 25 graus Celsius, as partículas vão ser ejetadas com mais facilidade, porque elas já estão num grau de agitação maior. Né? Se você tiver uma temperatura abaixo de 25 graus Celsius, vai ser mais difícil ejetar partículas de água nesse processo de evaporação, porque elas vão estar menos energizadas, então vai ter que levar mais tempo de radiação solar para que elas ganhem energia suficiente para que tenham uma velocidade de escape aqui da superfície do líquido. Agora, imagine um lago bem maior, por isso que a área influencia. Aqui, simplesmente por ter mais área, a radiação solar vai ter uma quantidade bem maior de superfície para poder transferir a sua energia. E isso vai produzir, é lógico, um maior número de partículas que vão conseguir ganhar energia suficiente para sair da superfície da água e ir para a atmosfera. Então o processo de evaporação aqui vai se dar de uma maneira mais intensa, simplesmente pelo aumento da superfície. O material também é muito significativo. Nós sabemos, por exemplo, que o álcool etílico evapora muito mais rapidamente do que a água. Né? Agora, a calefação é quando o líquido passa do estado gasoso sob uma temperatura superior à sua temperatura de ebulição. Então isso se dá de uma maneira muito rápida, né? Quase que explosiva. Então imagine uma gota d'água que cai sobre uma chapa de metal que está a 500 graus Celsius. Você ouve o barulho disso. Você ouve o chiado da água passando rapidamente do estado líquido para o gasoso, porque ela se deparou com uma troca térmica muito violenta com um material que estava 5 vezes acima a sua temperatura para entrar em ebulição. Okay? Então a calefação ela é muito rápida. Sublimação ocorre quando a substância ela parte diretamente do estado sólido para o gasoso, como é o caso da naftalina ou do gelo seco, ou vice-versa, como é o caso da geada. Então veja que essa é a curva padrão de sublimação. As temperaturas para a sublimação acontecer, elas vão ficando maiores se você aumentar a pressão atmosférica, mas veja que não é uma curva linear. Né? Diagramas de fase. Bom, não, esse texto aqui é do slide anterior. Bom, diagramas de fase nós temos o seguinte: para a maioria das substâncias, nós temos o diagrama de fase que está aqui mostrado do lado da esquerda. Para a água, antimônio, bismuto, poucas substâncias, nós temos esse diagrama de fases aqui. Veja que o que muda basicamente
é o braço vermelho, né? Que para a maioria das substâncias ele continua do lado direito, se você levar em consideração aqui a linha reta que passa pelo ponto triplo, enquanto que para a água, bismuto, antimônio, essa linha vermelha está do lado esquerdo dessa linha que passa pelo ponto triplo. Então aqui nós temos regiões e as linhas que representam mudança de fase de uma região para outra. Então, por exemplo, nesse gráfico da esquerda, nós temos aqui toda essa região, onde você tem um material em estado sólido. Então, para esse valor de temperatura e esse valor de pressão, quando você faz as coordenadas aqui, você vai encontrar o material em estado sólido. Ok? Agora, se a temperatura for esse valor aqui, T2, e a pressão foi esse valor daqui, P2, você tem exatamente o material em um dos seus pontos de mudança de fase. Okay? Veja que nesse momento está acontecendo aqui a migração do material do estado sólido para o líquido. Okay? Em toda essa região daqui de baixo, então, por exemplo, nós temos o material em estado gasoso. E para essa temperatura T3 e para essa pressão P3, nós temos o material também fazendo mudança de fase. Ele está passando do estado gasoso para o estado líquido. Ok? Então, essas mudanças de fase ocorrem nos limites determinados por essas linhas, né? Essa linha aqui azul mais clara são as linhas que contêm os pontos de mudança de fase de líquido para gasoso, ok? E vice-versa. Vai depender se você vai estar injetando calor no material ou retirando o calor dele, né? Todos esses pontos vermelhos também simbolizam mudança de fase, onde o material vai poder estar passando do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Vai depender se você vai estar injetando calor nele, aí ele vai estar derretendo, ou vai estar retirando o calor dele, e aí ele vai estar se solidificando. Ok? Então, isso aqui é mão e contramão, depende de você estar injetando ou retirando energia térmica do corpo. Tudo bem? Todos esses pontos aqui em verde escuro representam pontos de mudança de fase de sólido para vapor. Não é? Então, daqui para cá que acontece a sublimação. Ok? Bem, então a água tem esse comportamento, um comportamento anômalo, né? Essa curva aqui que representa a mudança de fase do sólido para o líquido fica à esquerda dessa reta vertical do ponto triplo. E esse ponto triplo é onde você pode encontrar o material nos três estados: sólido, líquido e vapor. Então, para o caso da água, por exemplo, você pode encontrar a água em estado sólido, líquido e vapor a uma temperatura de 0,01 graus Celsius e a uma pressão atmosférica de 0,006 atm. Isso aqui para nós é quase vácuo, né? Então a pressão baixa, uma temperatura também muito próxima do zero, e aí você pode encontrar água nos três estados físicos ao mesmo tempo. Vamos para as atividades então. Primeiro, a figura representa parte do diagrama de fases da água. Com base nas informações da figura, pode-se afirmar que acima do nível do mar, então, acima do nível do mar serve para que você pense em uma pressão menor do que 1 atm. Acima do nível do mar, você está em pontos de maior altitude, né? Ar mais rarefeito, pressão atmosférica menor. Então, se aqui é 1 atm, nós vamos pensar
em pressões menores. Então, por exemplo, essa daqui, que eu vou chamar de P1, essa daqui, que eu vou chamar de P2, são pressões menores em pontos mais elevados acima do nível do mar. Okay? Quanto mais alto for o ponto em relação ao nível do mar, menor é a sua pressão atmosférica. Então, P1 e P2 se enquadram nessa exigência daqui. Então, vamos lá. Na letra A água pode estar líquida em temperaturas negativas. Então, aqui está a temperatura zero. Temperaturas negativas, por exemplo, ó, essa de cá e essa de cá. Essa de cá eu vou chamar de temperatura T1 e essa de cá temperatura T2. Veja que para a temperatura T1 e para a temperatura T2, para pressões abaixo da pressão atmosférica, você não encontra água no estado líquido mais. Okay? Veja, por exemplo, aqui ó, para a temperatura T1 e pressão P1, a água vai estar no estado sólido. Para a temperatura T2, pressão P2, a água também vai estar no estado sólido. Okay? Você pode até encontrar água numa pressão atmosférica muito pequena, né? Vou chamar aqui de P3, em estado gasoso para a temperatura T1. Okay? Em estado gasoso, mas líquido não é possível, então falso. Letra B. A água entra em ebulição em temperaturas maiores do que 100 graus Celsius. Não, é falso. A gente viu que no Monte Everest, por exemplo, no pico do Monte Everest, aproximadamente 70 graus Celsius. Então veja, se você está, por exemplo, na pressão P1, essa pressão P1 que nós escolhemos porque ela está abaixo da pressão atmosférica, veja que para essa pressão P1, você vai precisar de uma temperatura, vou chamar aqui de T3, menor do que 100, para poder a água ferver, né? Sair do líquido e entrar no vapor. Então, falso. Na letra C, a água congela em temperaturas abaixo de 0 grau. Bom, vamos lá. Se você está numa temperatura abaixo de 0 grau e a pressão a qual você se encontra é uma pressão menor do que 1 atm, então você vai estar, por exemplo, aqui, ó, na temperatura T1, que é abaixo de 0 grau, e vai estar, por exemplo, na pressão P1, que também é abaixo de 1 atm, né? Então aqui veja que a água ela está em estado sólido. Se você botar água líquida nesse local aqui, ela vai solidificar, não é? Então, a letra C é verdadeira. Ó, veja, né? Se você tiver, por exemplo, na temperatura T2, tanto para a pressão P2 quanto para a pressão P1, a água vai estar em estado sólido, na região verde, né? Então, verdadeiro. Letra D. A água vaporiza em temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Nós já tínhamos visto isso aqui, né? Temperatura abaixo de 100 graus Celsius, temperatura T3. A água entra em vaporização, em processo de vaporização aqui na pressão P1. Então, isso aqui também é verdadeiro. E o gelo funde a 0 graus Celsius e a água vaporiza a 100 graus Celsius. Não, isso aqui é falso, porque isso daqui acontece em 1 atm. Não é? Então, essa questão teria duas alternativas no gabarito. A alternativa que está marcada lá é a letra D. Segunda questão. O valor da temperatura de ebulição da água é influenciado pela pressão atmosférica. O ponto de ebulição da água ao nível do mar, pressão de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, é igual a 100 graus Celsius. As tabelas a seguir mostram a relação entre a altitude com relação ao nível do mar e a pressão atmosférica, e a relação entre a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água. Então veja que altitude 0, pressão 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 1 atm. Né? Isso daqui é 1 atm. Ao passo que você vai subindo a altitude, a pressão, lógico, atmosférica vai diminuindo. E ao passo que a pressão atmosférica vai diminuindo, aqui também é 1 atm, ao passo que a pressão atmosférica vai diminuindo, a temperatura de ebulição também vai diminuindo.
ok? Então, na tabela a seguir, está descrita a altitude de algumas cidades do Brasil em relação ao nível do mar. Veja que nós temos aqui que a cidade mais alta em relação ao nível do mar é Campos do Jordão, 1.628 metros de altitude em relação às outras três que estão aqui, né? A cidade mais baixa em relação ao nível do mar é essa daqui. Quanto mais próximo você está do nível do mar, a água vai ferver numa temperatura mais próxima de 100 graus. Quanto mais distante do nível do mar você estiver em altitude, ela ferve numa temperatura menor. Então, analisando as tabelas anteriores, pode-se concluir que, letra C, a temperatura de ebulição da água em São Joaquim é menor do que em Guaraciaba do Norte. Veja que Guaraciaba do Norte é a menor altitude. Então, aqui você vai ter uma maior temperatura, né? Já em São Joaquim, ele está 1360, ele vai ter uma menor temperatura de ebulição. Então, letra C aqui. Questão número 3. Qualquer substância pode ser encontrada nos estados ou fases sólido, líquido ou gasoso, dependendo das condições de pressão e temperatura a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico pressão versus temperatura, conhecido como diagrama de fases, como mostrado na figura seguinte, para uma substância qualquer. As regiões de existência de cada fase estão identificadas como S, L e G. Veja, são regiões. Uma quantidade ali, portanto, infinita de pontos de coordenadas de temperatura e pressão. Então, tem a região sólida, a região líquida e a região gasosa. E os pontos A, B, C e D indicam 4 estados distintos de pressão e temperatura. Considere as seguintes afirmações. 1. A substância não pode sublimar se submetida a pressões constantes maiores do que a pressão atmosférica. Então, veja, nós podemos ver que o primeiro aqui, ó, é verdadeiro, porque aqui está a pressão atmosférica. E a sublimação se dá quando o corpo passa do sólido para o gasoso, ou vice-versa. Mas isso só acontece em pressões que estão abaixo da pressão atmosférica, ou no máximo até ela. Então, a substância não pode sublimar se submetida a pressões maiores do que a pressão atmosférica. Verdadeiro. 2. A substância, se estiver no estado B, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas. Então, veja, se ela está aqui em B, ela está no estado líquido, né? Ela pode ser vaporizada de duas maneiras. Se você mantiver a pressão no valor que eu vou chamar aqui de P1, ela pode passar para o estado gasoso com essa pressão mantida. E aí você vai ter um B, né? E aqui vai ser um B gasoso. Isso daqui, ó, é isobárico, porque você manteve a pressão no mesmo valor, uma transformação isobárica. Ok? Agora, você também pode fazer o seguinte, fazer com que esse material que está no estado líquido passe para o gasoso na vertical. Ok? Então aqui você vai ter um B gasoso também, só que agora o que você manteve constante foi um determinado valor de temperatura, que eu vou chamar de T1. Ok? Veja que daqui para cá é a mesma temperatura T1. Esse processo com temperatura mantida constante é chamado de processo isotérmico, transformação isotérmica. Ok? Então, verdadeiro. Terceiro, a mudança de estado de C para D é isobárica e conhecida como solidificação. Bom, vamos lá, né? De C
para D, ele está caminhando aqui, ó. Ele está indo do líquido para o sólido e está sendo mantido esse processo em uma mesma pressão. Então, é uma transformação isobárica. E a passagem do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Então, também é verdadeiro. Então, letra E, verdadeiros, 1, 2 e 3. Quarta questão. A pressão máxima absoluta de operação de uma panela de pressão, por motivos de segurança, é cerca de 2 atm. Com essa pressão, os alimentos cozinham mais rapidamente. Para esse cozimento acontecer de forma mais rápida do que o cozimento em outros tipos de panelas, pode-se afirmar que, então vamos lá, a pressão sobre o líquido permanece inalterada? Claro que não, né? Justamente por isso que o nome é panela de pressão, é para fazer com que a pressão ali fique maior do que a atmosférica. A pressão exercida na parede da panela de pressão permaneça inalterada? Também não, a pressão ela vai subindo, né? Ao passo que você vai ali aumentando a temperatura da água, né? Bom, o aumento da pressão comprime os vapores existentes na panela. O aumento da pressão vai fazer com que esses vapores tenham a tendência de ficarem expandidos ali, né? O aumento da pressão, ele está dizendo que comprime os vapores existentes na panela. Só que o aumento da pressão vai provocar também o aumento da temperatura de ebulição. E com isso as partículas elas vão sair com energia cinética maior ali, né? Então o grau de agitação molecular vai ser maior para temperaturas maiores, né? Isso justamente faz com que a pressão aumente no ambiente, né? Letra D. A temperatura de ebulição da água permanece em 100 graus? Não, ela aumenta, né? Basta abrir a tampa da panela para que aí sim a temperatura fique fixa em 100 graus. Mas enquanto a panela estiver fechada, a temperatura vai subir porque a pressão vai subir. Então, letra E. O aumento da pressão faz aumentar a temperatura de ebulição da água. Então, é justamente por isso, com esse aumento de temperatura acima de 100 graus Celsius, devido ao aumento da pressão, é que você faz com que o cozimento se dê mais rápido, porque a velocidade do cozimento depende da temperatura. Quanto maior for a temperatura, a velocidade do cozimento é mais rápida, né? Você cozinha em menos tempo os alimentos. Ok? Então aqui nós concluímos a primeira parte, a teoria dos diagramas de fase e as questões de sala. No nosso próximo encontro, vamos fazer as questões propostas dessa parte. Obrigado e até a próxima.